Não é novidade para ninguém que na mentalidade do brasileiro médio impera a visão marxista de que trabalhadores assalariados, como esse gerente de uma multinacional, são explorados pelos seus patrões, donos dos meios de produção, como esse pipoqueiro aqui. Por esse motivo, faz-se necessário que o Estado, através de leis bem intencionadas, protejam os empregados do instinto exploratório selvagem de seus empregadores. Afinal, quem seria contra a aprovação de uma lei que garanta uma renda minimamente digna a um trabalhador que sustenta a sua família? Ou uma lei que proteja uma mãe solteira grávida de ser demitida? Ou que ampare pessoas idosas que já não tenham mais condições de trabalhar para garantir o seu sustento? Somente uma pessoa desalmada e sem coração seria capaz de tal atrocidade. Nesse sentido, o então presidente Getúlio Vargas criou a Consolidação das Leis do Trabalho, a famosa CLT, que nada mais é do que uma lei sancionada em 1943 que ampara toda a legislação trabalhista do Brasil. Simpatizante do fascismo italiano, Getúlio Vargas criou a CLT baseando-se na Carta del Lavoro, documento criado por Mussolini e que regulamentava as relações de trabalho da Itália fascista. Dentre os encargos e privilégios estipulados aos trabalhadores pela CLT em seus 922 artigos estão jornada máxima de trabalho, salário mínimo, férias anuais remuneradas, auxílio transporte, 13º salário, fundo de garantia, vale-refeição, previdência social, entre outros. Entretanto, a questão é que, como bem explicado pelo jornalista e autor americano Henry Hazlitt em seu excelente livro Economia numa Única Lição, cuja resenha você encontra aqui no canal, a arte da economia consiste em olhar não apenas para o imediato, mas para os efeitos mais longínquos de qualquer ato ou política. Consiste em traçar as consequências dessa política não para um grupo, mas para todos os grupos. Portanto, ao avaliar se uma medida é positiva ou negativa, não adianta olhar apenas para o grupo em específico que será beneficiado no curto prazo pela medida em questão. Você deve avaliar os efeitos dessa medida para toda a sociedade no decorrer do tempo, até que se atinja o longo prazo. Por exemplo, ao se estabelecer um salário mínimo, você consegue enxergar de cara o efeito imediato que é o aumento salarial de alguns trabalhadores e a garantia de que eles não receberão menos do que isso. O que você não consegue ver é que ao determinar um salário mínimo, você está gerando desemprego ao aumentar os custos do pequeno empresário e impedindo que pessoas de baixa renda e baixo grau de escolaridade, que geralmente possuem um nível de produtividade mais baixo que a média da sociedade, consigam um emprego, porque o retorno que eles poderão gerar ao seu empregador muitas vezes é menor do que o salário mínimo estabelecido pelo governo. Da mesma forma, criar uma lei para impedir que mulheres grávidas sejam demitidas e que elas continuem recebendo um salário enquanto estiverem de licença maternidade faz com que empregadores evitem contratar mulheres em idade fértil e os incentiva a pagarem a elas salários mais baixos. Mas nenhum exemplo reflete melhor o prejuízo que as leis trabalhistas causam a um trabalhador do que os encargos da folha salarial. Os encargos sociais e trabalhistas estabelecidos pela CLT, se somados, chegam a representar até mais do que 100% do valor do salário pago ao funcionário pelo seu empregador. Ou seja, ao contratar um funcionário, o empregador paga por mês 2 salários referentes a esse funcionário contratado, um salário para o funcionário de fato e mais um salário para o governo em forma de encargos. Isso, somado aos inúmeros privilégios estabelecidos pela CLT, contribui consideravelmente para o nosso constante baixo crescimento econômico, além de serem um dos principais fatores que engessam e diminuem a competitividade da nossa economia. Nesse contexto, destaca-se o nosso sistema de previdência social. A previdência social aqui no Brasil é financiada através da cobrança de pesadas taxas tanto de empregados como de empregadores, e é através dessas taxas que o governo paga a aposentadoria de milhões de brasileiros. Por exemplo, vamos supor que alguém que tenha ingressado no mercado de trabalho em 1980 aos 25 anos tenha decidido se aposentar nesse ano de 2020 ao chegar aos 65 anos. Por questões de praticidade, vamos supor que durante esses 40 anos em que essa pessoa trabalhou e contribuiu de maneira forçada para o INSS, ele tenha recebido um salário de R$3.000 mensais. Durante esse período, esse trabalhador pagou todo mês para o INSS o equivalente a 11% do seu salário bruto, como determinado pela lei. Da mesma forma, o seu empregador teve que pagar o equivalente a 20% do salário do funcionário.
Dessa maneira, o total pago ao INSS mensalmente referente a esse trabalhador corresponde a um valor de até 31% de seu salário bruto. Pela lei vigente, ao se aposentar, esse trabalhador irá receber o valor integral de R$ 3.000 por mês de aposentadoria paga pelo INSS. Mas agora vamos supor que, ao invés de ser obrigado a contribuir com o INSS, o trabalhador seja ele mesmo o responsável por juntar e investir esse dinheiro que é pago tanto por ele como pelo seu patrão. Nesse caso, 31% de um salário bruto de R$ 3.000 é o equivalente a R$ 930, que seria o valor mensal arrecadado pelo trabalhador para a sua aposentadoria. Desconsiderando o 13º salário e supondo também que esse trabalhador, por não saber investir, decidiu guardar esse dinheiro debaixo do colchão mês a mês até a sua aposentadoria, então ao final desses 40 anos, esse trabalhador teria R$ 446.400 nas mãos. Esse valor, se investido, por exemplo, em um fundo de investimento com um rendimento médio de 10% ao ano, o que não é nem de longe uma taxa de rendimento incomum, muito pelo contrário, essa quantia forneceria a esse trabalhador uma renda média mensal de R$ 3.705,12 todo mês, mais de R$ 700 a mais por mês do que a aposentadoria que ele receberia do INSS. Agora vamos supor que, ao invés de guardar esse dinheiro debaixo do colchão, o nosso trabalhador decidiu colocá-lo mensalmente no mais conservador de todos os investimentos, a caderneta de poupança. Por questões práticas, vamos assumir que durante esses 40 anos a poupança rendeu a uma taxa fixa de 4,34% ao ano, que foi a rentabilidade da poupança em 2019, que foi também o menor rendimento da história da poupança. Dessa forma, ao final dos mesmos 40 anos, esse trabalhador teria acumulado um montante de R$ 1.172.260,98. Esse valor, se investido no mesmo fundo de investimento do exemplo anterior, com um rendimento anual de 10%, renderia ao trabalhador uma aposentadoria mensal de R$ 9.729,76. Agora vamos supor que o nosso trabalhador, ao invés de ter colocado o dinheiro referente à sua aposentadoria mês a mês na poupança, tenha colocado mensalmente esse dinheiro em um fundo de investimento, que tem um rendimento médio anual de 10% durante esse período. O montante acumulado durante os 40 anos será de incríveis R$ 5.810.246,41. Se investido nesse mesmo fundo de investimento, essa quantia renderia uma gorda aposentadoria de R$ 48.225,04 ao mês. Nesse momento, é válido ressaltar que o teto da aposentadoria paga pelo INSS é de R$ 6.101,06 por mês. Acho que isso é o suficiente para entender como o nosso sistema previdenciário é uma verdadeira piada de mau gosto. Por tudo isso e muito mais, é que defender o liberalismo é difícil, porque é necessário usar a racionalidade contra emoções e boas intenções. Falar do custo para o pequeno empreendedor e da burocracia proveniente das regulamentações estatais nunca vai ser tão impactante quanto acusar o seu adversário de que ele age com o intuito de prejudicar os mais pobres. E é por esse motivo que a educação financeira nunca foi tão necessária.